Até agora, com 5 minutos e 30, 2 descidas do Londrina, 1 do Atlético Mineiro. Reposição de bola para Valdemir. Sai jogando com 4, zagueiro Vantuir. Márcio. Brandão se aproximou. Paulo Isidoro. Boa volta de Paulo Isidoro. Serginho. Livre Marcelo. Num toque só, Ângelo Reinaldo. Perfeita a presença do central Carlos. Se complicou, lateral direito. Ziza. Finta curta. Vai Ziza. Grande lance do ponteiro esquerdo. O juiz marcou toque de Ziza. E a bola que favorece a retaguarda do Londrina no interior da sua grande área. Vai para a cobrança o goleiro Paulo Rogério. Zero para o Atlético, 0 para o Londrina. Na ponta esquerda para Nenê. Chegando Alves, Serginho. Poderia lançar Alves ali para a direita. Preferiu Marcelo. Foi bem o quarto zagueiro Arengue. Carlos Alberto Garcia. Xaxá. Repare Brandão na meia esquerda. Outra vez Carlos Alberto Garcia, o grande ídolo do Londrina. João Leite. Rapidamente o lançamento para Paulo Isidoro. Começa tudo pelo campo intermediário defensivo. Já no ofensivo, Reinaldo. Uma deixada de corpo que vale o ingresso. Colocando a bola entre as pernas e com o jogo de corpo, tirou o zagueiro que recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Justamente o capitão Arengue do Londrina, que foi da Portuguesa de Desportos. Cobrança de falta para o Atlético. 0-0 o placar do Mineirão. Alves. Serginho. Com o lateral esquerdo de seu. Virando para a progressão do lateral Valdemir. Ziza. Brandão por ali. Chegou até Paulo Isidoro. Ziza. Carlos, Paulo Isidoro. Empurrado, marca bem Ayrton Vieira de Moraes. A falta que favorece a retaguarda do Londrina. Esporte e Saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. Trabalhando o Zé Roberto. Xaxá. Não foi com o ombro, não. Foi com o braço direito. E vai chamar a atenção do jogador Zé Roberto. É cedo ainda, Noronha. Mas o Londrina está muito bem armado na defesa. Principalmente no revezamento dos dois zagueiros, o Carlos e o Arengue, na marcação sobre o Reinaldo. O Londrina está bem na defesa, muito bem. E sai até com certa velocidade da defesa para o ataque. Inclusive já chutou mais vezes que o Atlético. O jogo começa um pouco mais difícil do que o Atlético pensou que fosse. É tiro de meta para a equipe do Londrina. Ayrton Vieira de Moraes mostrando o relógio, dizendo que vai descontar. Não tem que mostrar nada, tem que mostrar um cartão amarelo para o goleiro, só isso. Esse goleiro é Paulo Rogério, que foi do Corinthians, acusado de ter um problema no coração. Que foi oferecido o passe livre, ele que não é bobo aceitou, vendeu por Londrina e está aí disputando a final do Campeonato Brasileiro. Levantamento de Paulo Rogério. Toque de cabeça do lateral esquerdo, Valdemir. Marcelo. Isidoro. Alves.
Serginho. Cruzamento é para Reinaldo. Marcelo. Cobertura feita por Carlos. Nenê. No duelo com o lateral direito, Alves. No detalhe para você. Nitidamente deu para perceber que houve a falta. É uma transmissão da Globo acompanhando as semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui no Mineirão, 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina. Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Operário. Cobrança para o lateral esquerdo, Dirceu. De primeira, Zé Roberto. Carlos Alberto Garcia. Claudinho. Boa bola virada. Ademar. Dirceu. Nenê. Veja bem que todo mundo chega junto. Nenê. Ganhou, recebeu a falta. Recebeu a falta mais violenta do central, Márcio. A quarta falta, porque ele tinha levado 3 do Alves seguidas. Como ele ia levando vantagem, meio caindo aos pedaços, mas ia levando, o Sansão ia deixando seguir. Esse Nenê já levou também, há poucos instantes atrás, um pontapé do jogador Serginho. Ele é um ponto esquerda que veio para o Londrina do Guarani de Campinas. É uma cobrança de falta que sempre leva perigo. Bola colocada aí nas proximidades da linha lateral da grande área. 2 homens na barreira, colocados já dentro da grande área. Carlos Alberto Garcia, boa defesa. Muito boa a presença do goleiro João Leite. E o interessante é que o jogador do Londrina subiu contra 2. O quarto zagueiro Vantuir e Valdemir. A bola prensou o atacante defensor e subiu espremida e quase entra, hein? Agora sim, soberano João Leite. De primeira tentava Reinaldo, rebateu Carlos. Brandão. Nenê. Volta o Londrina. Bom lance para Carlos Alberto. Ganhou o Vantuir. O tempo vai passando, 13 minutos, 30 segundos do primeiro tempo, 0 a 0. Marcelo. Alves. Paulo Isidoro pela meia direita. Ademar na cobertura, ainda Paulo Isidoro. Marcelo. Seria para o jogador Reinaldo. Arengue. Ademar. Dirceu. Recuou na fogueira, Reinaldo. Paulo Isidoro, pé esquerdo de primeira. Tenta evitar Ziza. A desatenção do Dirceu foi um negócio incrível, porque desde o primeiro lance em que o Arengue estava com a bola no pé, o Reinaldo correu para ficar entre o jogador que tinha a bola e o goleiro. Pois bem, mesmo assim o Dirceu tentou atrasar. Quase se dá mal. Posse de bola do Atlético Mineiro, Marcelo. Ângelo. Tem colocado o lateral esquerdo, Valdemir. Ziza um pouco mais aberto. Indicando a posição correta, Ayrton Vieira de Moraes. Vai para a bola, Ângelo. Levantamento de pé esquerdo. Tirou Ademar. Vantuir. Alves e Nenê. Serginho. Sempre sai o Arengue para a cobertura. Outro arremesso para a equipe mineira. Paulo Isidoro. Serginho, Reinaldo pediu. Preferiu Paulo Isidoro. E o lateral direito ali explicando o Claudinho que tem que abafar. Não pode deixar cruzar, não.
Bola tocada em recuo de Zé Roberto. Vai embora Xaxá. Dá como lance normal, Ayrton. Acho que foi falta, hein? Zé Roberto, Ademar. Carlos Alberto. Tem Ademar ali pela meia esquerda. Zé Roberto visou o goleador Brandão. Nenê. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. 16 minutos, 20 segundos, primeiro tempo, Mineirão. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina. Progressão do lateral direito, Alves. De primeira, Marcelo. Paulo Isidoro. Vantuir. Só fica o Brandão ali no círculo central. Valdemir. Fica sem saber o que fazer com a bola. E a torcida não gosta, não. Marcelo. Fugiu Reinaldo. Carlos. Reinaldo. Na perna do centroavante do Atlético Mineiro. Penalidade máxima. Quando fez o giro na perna de apoio, Carlos derrubou Reinaldo. Penalidade máxima no Mineirão. 17 minutos, etapa inicial. Indiscutível. No momento em que o Reinaldo fez o giro, o zagueiro Carlos foi lá e bateu exatamente na perna de apoio, derrubando o atacante. A penalidade foi indiscutível, não há o que discutir realmente. Fica o árbitro aí cercado pelos jogadores do Londrina. A expectativa do primeiro gol do Atlético Mineiro. Num giro perfeito do Reinaldo. Quando ele virou Carlos na perna. Exatamente na perna esquerda, com a bola dominada na perna direita. Ainda os jogadores do Londrina protestando. E quem ajeitou a bola para a cobrança foi o Ziza, que é filho do Pinga, que jogou no Vasco. Um exímio jogador de futebol de salão, que chuta bem tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Vai ali para conversar o jogador Ângelo. No meio do gol, Paulo Rogério. Sai cartão amarelo para o lateral direito, Claudinho. Ainda inconformado o lateral do Londrina. Vamos acompanhar atentamente. Ziza vai de pé direito. É do Atlético Mineiro. Ziza cobrando penalidade máxima. 1 para o Atlético, 0 para o Londrina. Muita categoria, muita calma. Goleiro num canto, bola no outro. Invadindo o campo aqui para o torcedor, que vai ficar a bandeira do Atlético dentro do gol, olha. Do Londrina. Invadido o campo por um torcedor. Vai passar aí correndo, tá aí. Ele foi lá e colocou a bandeira dentro do gol e vai abraçar o jogador Vantuir. E o Vantuir agora pedindo calma aos policiais. O que é o fanatismo após a cobrança da penalidade máxima? Isso acontece no Mineirão. Um torcedor do Atlético com a camisa do Flamengo. Vai ter mais essa. Vai saindo aqui o torcedor do Atlético, que realmente está com a camisa do Flamengo. Você é de onde? Daqui. Daqui. Sou atleticano. E por que está com a camisa do Flamengo? Nada. Por que com a camisa? Nada, eu sou atleticano. Por que você ficou a bandeira lá? Eu sou atleticano. Robson. Partida reiniciada, Brandão, bom lance para o Londrina. Bom lance para o Londrina. Bem, o Atlético conseguiu o seu gol. Vamos falar de futebol depois de... Conseguiu o seu gol no momento em que não parecia fácil conseguir, não. Foi um lance isolado do Reinaldo, um pênalti claro.
Mas o Atlético não tinha méritos para esse gol, não. Ainda não tinha feito perigar nenhuma vez o gol do Paulo Rogério. E o Londrina não se entrega, não. Tá aí brigando. Cobrança do escanteio para o Londrina. 1-0 para o Atlético Mineiro. Ziza cobrando penalidade máxima. Cobrança para Xaxá. Fica aí a expectativa para ver se o time do Londrina se abre um pouco mais. O resultado não lhe interessa. Ziza. Paulo Isidoro foi interceptado sem bola na meia esquerda. Sem bola. O Ailton muito atento ao lance, paralisou, marcando a falta que favorece o Atlético Mineiro. Você viu aí o Xaxá, mais experiente, chamando a atenção do Claudinho, que já tem um cartão amarelo. O Xaxá tá lembrando a ele que se continuar assim a fazer faltas, a reclamar, vai acabar sendo expulso. Mais uma falta na meia esquerda, campo de ataque do Galo Mineiro, que vence por 1-0, gol de Ziza. Fica o olhador Brandão na ponta da barreira. Levantamento para Reinaldo. Paulo Rogério. Nada disso valeu. O que mais reclama aí é o jogador Zé Roberto. Número meia dúzia. Zé Roberto, que é médio volante, que pertence ao Palmeiras ainda. Orientando a formação de barreira. Vai tentar direto agora o jogador Márcio, central do Atlético Mineiro. Agora não tem jogada ensaiada, não. Passou pela bola Ziza, Márcio. Sobrou para Reinaldo, já marcava impedimento Ailton. Já marcava impedimento o Ailton Vieira de Moraes. Interessante. Ele olhou, apontou e depois deu escanteio. Ele percebeu depois que a bola tocou na barreira, por isso não havia impedimento do Reinaldo. Foi isso. Para você tirar a dúvida. Se entra, vale, hein? Outra chance desperdiçada. Marcelo pegando no lado esquerdo. De fora da área, com Paulo Rogério pulando um pouquinho atrasado. Permanece 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina. 24 minutos, primeiro tempo. Claudinho. Carlos Alberto. Seria para Ademar. Melhor para o quarto zagueiro Vantuir. Arengue. De primeira. Ganhava Brandão, mas marcava falta. Ailton Vieira de Moraes na meia direita, nas proximidades da grande área. Ele levou uma pancada nas costas. Diz que está doendo muito, mas o Regalesco falou para esperar primeiro cobrar a falta. E vem aí o Dirceu, seu famoso chute de pé esquerdo. Bom momento para o Londrina. Dirceu bate bem, barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. Comandando a barreira, jogador Vantuir. Tirando o Vantuir, que é alto, os demais são muito baixos. Xaxá junto à bola, vai Dirceu. Já autorizado. Tentou por cobertura, a bola tocou na barreira. Escanteio para o Londrina. Prefere a outra bola, o ponteiro esquerdo, Nenê.
tropeçou na fotógrafa. Ele disse que ali não dá para ficar não, que senão vai atrapalhar. Ele tem toda a razão. A fotógrafa não pode ficar onde está. Ela tem uma linha atrás do gol para ficar. Ela está fora do lugar dela, a verdade é essa. Ela que fica atrás do gol, atrás daquela linha que tem atrás do gol. Tem uma marca para ela ficar. O jogador tem toda a razão. Já solucionado o problema, cobrança de escanteio para Nenê. E por isso a partida fica paralisada aí, 20, 30 segundos. Vai para a bola, Nenê. João Leite. Lançamento é para Paulo Isidoro. Defesa do Londrina um pouco aberta. Boa velocidade de Paulo Isidoro. Ziza. Ângelo. Ziza. Valdemir. Virou o jogo na ponta direita para Serginho. Boa visão do Ângelo. Nenê dividiu. Dirceu. Insiste Serginho. Xaxá. Lá pela ponta esquerda. Arremesso lateral para a equipe do Londrina. A posição correta é exatamente essa. Arengue. Reinaldo. Ademar. Lançamento foi de Carlos Alberto. Valdemir. 1-0 Atlético, gol de Ziza. Reinaldo. Zé Roberto. Protegeu bem a bola. Xaxá. Seria para Brandão. Alves. Inteligente a deixada de Paulo Isidoro. Marcelo Isidoro. O goleador, 25 gols nesse campeonato brasileiro. Paulo Isidoro. Reinaldo. Pintou o gol de Reinaldo. Muita infelicidade do centroavante Reinaldo. Fez tudo o que tinha direito. Você vai rever, sentir. Limpou o lance, foi consciente. Inclusive ao sair de dentro da área, porque como ele está muito marcado pelo Carlos e pelo Arengue, ele resolveu sair um pouco ali do meio daquele miolo de área congestionado. Veio jogar aqui fora. No primeiro lance ele perdeu a bola. No segundo, porém, fez a jogada perfeita. Jogou no espaço vazio, jogou para ele mesmo e perdeu o gol por azar. Xaxá. Cobertura de Márcio para o Atlético Mineiro. Valdemir. Ziza bobeou. Claudinho. Boa finta. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. Reposição de Claudinho. Zé Roberto. Veio com tudo Márcio. Paulo Isidoro. Presenteando Dirceu. Acreditou, ganhou para o Atlético. Está certo, insistindo com o Serginho mal. E o Ailton dá um arremesso lateral para a equipe do Londrina. 1-0 é o marcador. Gol de Ziza cobrando penalidade máxima. 30 minutos, etapa inicial. Ele marcou a falta. Permanece no Morumbi, em São Paulo. 0 para o São Paulo, 0 para o Operário. Carlos. Dirceu. Ganhou o campo de ataque. Vantuir.
Serginho, Reinaldo. Tá impossível o centroavante Reinaldo. E não marca nada Ayrton Vieira de Moraes. Ele deu a lei da vantagem. Uma vez que ele deu a vantagem, não pode voltar atrás, realmente. Xaxá lançado no costado de Márcio. João Leite. O Brasil inteiro observando a forma do centroavante Reinaldo. Titular absoluto da seleção brasileira, dando uma enorme expectativa para o escrete brasileiro. Ziza. Reinaldo, toque de cabeça. Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo, num peru de Paulo Rogério. Um autêntico frango de Paulo Rogério. Reinaldo, 2 para o Atlético, 0 para o Londrina. Quando subiu de cabeça, subiu livre. Mas o Paulo Rogério chegou na bola. E ela entrou de mansinho. Noronha, o que é o futebol, hein? O Reinaldo errou no lance, que ele poderia ter amortecido a bola no peito. Resolveu cabecear, cabeceou mal. Me parece que o Paulo Rogério achou a bola tão fácil que já foi nela pensando em como devolvê-la, para quem devolvê-la rapidamente. E aí ela passou no meio das suas mãos, quicou em cima da linha e não chegou a se aninhar no fundo da rede realmente. Parou ali na metade do caminho, mas já bem dentro do gol. Um azar incrível do goleiro Paulo Rogério. Alves tem que levar cartão amarelo do árbitro Ayrton Vieira de Moraes. Cobrança para o lateral esquerdo, Dirceu, 2 para o Atlético, 0 para o Londrina. Marcelo. Ziza. Recebe falta. 32 minutos, 50 segundos, primeiro tempo no Mineirão. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Vantuir. Marcelo. Corte de Xaxá. Carlos Alberto Garcia. Leva vantagem para a equipe do Londrina. Tem na ponta esquerda Nenê no comando, Brandão. Brandão. Sobrou. Marcelo. Reinaldo. Arengue. Foi para fazer a falta. Até agora, pela nossa contagem aqui, o Arengue disputou 5 bolas com o Reinaldo, fez 5 faltas. Cobrança de falta para o zagueiro central, Márcio. Marcelo. Foi com a cabeça, sim. Zé Roberto. Vantuir na fogueira. Colocou força demais na bola. Deu certo ainda para a retaguarda atleticana. Valdemir. Ângelo. Ziza. Paulo Isidoro. Ziza. Paulo Isidoro, lance que o Bandeira dá como irregular. Evolução rápida, envolvente, mas marcava o Bandeira Mário Leite. Tenho cá as minhas dúvidas, hein? Xaxá. Claudinho se arriscou. Valdemir na bola. Paulo Isidoro tem Ziza livre. Vai Paulo Isidoro lá pelo miolo. E a saída do goleiro Paulo Rogério. Corte de Márcio. Ângelo. Marcelo. Lance normal do central Carlos. Brandão. Boa finta de Brandão. Vai o goleador. 10 gols de Brandão nessa Copa Brasil.
Valdemir estourou contra a perna do centroavante Brandão. O que de positivo traz o Londrina nessa semifinal, Noronha? A garra e muita organização. É um time muito organizado. Estava bem no jogo até o momento em que tomou o gol de pênalti. O pênalti realmente existiu, mas foi um lance isolado, um lance que poderia ter passado sem a penalidade máxima. E depois esse segundo gol aí que o goleiro Paulo Rogério papou um frango. Até o primeiro gol o Atlético não está merecendo vencer não. Depois que fez o gol, não perdeu alguma chance, aí passou a merecer a vitória. Mas, de qualquer maneira, o Londrina luta muito, olha aí. Brandão por cobertura. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. 36 minutos, 30 segundos, primeiro tempo, Mineirão. 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina. No Morumbi, em São Paulo, 0 para o São Paulo, 0 para o Operário. Vai para o levantamento o goleiro João Leite. Bate parcial de Ademar. Arremesso lateral para o Atlético. Um dos estratagemas usados pelo Atlético aí foi de inverter as posições de Paulo Isidoro e Reinaldo. O Reinaldo saiu um pouco mais da área para se livrar do caso do Arengue, acho que principalmente do Arengue, o Arengue não está de brincadeira hoje, e deixou o Paulo Isidoro mais na frente. Então com isso a defesa do Atlético momentaneamente ficou perturbada. Você vai ver que o Reinaldo está aí, ó, vai disputar essa bola com o zagueiro Carlos, estava fora. Ele normalmente estaria em cima do zagueiro disputando a bola. Mas ele saiu um pouco daquela zona onde a pancada estava comendo. Não por medo, mas porque para poder jogar, para poder receber a bola e jogar. Muita demora. Finalmente Paulo Rogério. Valdemir cortou. Claudinho. Xaxá. Reinaldo vai para a cobertura de Valdemir. Falta de Reinaldo. É o próprio ponteiro direito, Xaxá, para a cobrança. Fica apenas o zagueiro central, Carlos, na metade do campo. Levantamento de Xaxá. É a subida de Carlos Alberto Garcia. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. VitaSai, a vitamina dos campeões de saúde. Dois para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina, 0 para o São Paulo, 0 para o Operário. Claudinho. Brandão. Levou Vantuir. Como briga o Brandão. Falta. Xaxá. Claudinho. Brandão furou. Grande defesa do goleiro João Leite. Num tiro de primeira na meia esquerda de Carlos Alberto Garcia. Depois do Brandão ter furado, a bola passou entre suas pernas. É o Londrina. João Leite. Sentindo a perna direita, Carlos Alberto Garcia, no choque com o próprio goleiro João Leite. Por incrível que pareça, o João Leite bateu com a cabeça no joelho do jogador do Londrina. Técnico Armando Rengareschi vai falar sobre a partida aqui depois desses 2 a 0. Evidentemente que ele não estava contando com isso, né? Eu acho que esse pênalti que o juiz deu aqui assim a distância me pareceu que existiu. Como existiu antes a jogada que permitiu para o jogador do Atlético ficar em posse da bola, porque deslocou o Carlos empurrando. Então ele já tinha que ter apitado antes o foul.
Mas esse pênalti acho que teve bastante influência. Palavra do técnico Armando Renganeschi, muito consciente, muito calmo. Frisando que estava à distância, mas que ele dizia que parece realmente que aconteceu. Teve a lealdade, a esportividade, o que não surpreende no Renganeschi, absolutamente, de dizer que o pênalti existiu. E ele afirma que houve um empurrão antes. Isso realmente eu não posso confirmar ou desmentir. Apenas no segmento do lance, estava uma confusão incrível, eu vi o Reinaldo levar a bola. Arremesso lateral para o Londrina. Já recuperado Carlos Alberto Garcia. Dirceu. Brandão. Lá vai o Brandão. Márcio. Paulo Isidoro. Sempre ao seu lado Marcelo. Serginho. Saiu o cruzamento de pé esquerdo, Paulo Rogério. De imediato, Nenê. Tem realmente que parar a jogada, atrasar para Ademar. Carlos Alberto Garcia. Dirceu. Alves na marcação. Carlos Alberto. Boa finta. Nenê. Ganhou o lance. Seria para Brandão. Reinaldo. Errou. Ademar. Falta de Reinaldo. Dois minutos e 30 para terminar o primeiro tempo. Reinaldo. Movimentação de Paulo Isidoro aí pelo círculo central. Paulo Isidoro. Reinaldo. Torcida gosta, é claro. Reinaldo. Xaxá na ponta esquerda, tem Nenê. Carlos Alberto Garcia ficou Xaxá. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. Está sendo atendido o ponteiro direito, Xaxá. Você viu como o Reinaldo ficou ali na ciranda do meio do campo. Ele realmente está deixando a ação mais ofensiva até para a entrada do Marcelo. É a maneira que o Atlético encontrou de tentar furar essa barreira aí de dois homens grandes, que são o Carlos e o Arengue, com mais a cobertura do pessoal do meio do campo. O Reinaldo sai um pouco e entra o Paulo Isidoro e alguns homens do meio do campo. Cobrança de falta para a equipe do Londrina. 2-0, vai vencendo o Atlético. Dirceu. Ajeitou para o pé esquerdo, a bola saiu com muita força. Escanteio para o Londrina. Já nesse finalzinho de primeiro tempo, 44 minutos e 30 segundos. Chegando o lateral direito, Claudinho. Toque de Carlos Alberto Garcia. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Vantuir. Procurando o Paulo Isidoro. Saiu o Paulo Rogério. E marcava o Bandeira a posição irregular de Paulo Isidoro. Queria saber do técnico Renganeschi. Seu Renga, o que é que tem que fazer um time, um técnico experimentado como o senhor, para tentar virar um marcador desse em 45 minutos? A gente não pode partir muito em cima deles também, porque o time dele, além de ser bom, é muita velocidade, muita rapidez.
y nos contra-ataque, entonces eles aproveitam essa velocidade de seus jogadores, por isso que não podemos ir tanto assim, porque podemos levar outro. Técnico Armando Renganeschi falando para a Rede Globo. Em resumo, ele acha que não pode ficar, tem que ir. Mas se ir, toma um gol. Tá difícil então para o time dele. Ademar. Dirceu. 1 minuto além do tempo regulamentar. Zé Roberto com Ziza. Virando Carlos Alberto Garcia. Ademar. Alves. E agora sim, final do primeiro tempo no Mineirão. Vamos a São Paulo, Morumbi. Daqui a pouquinho com São Paulo e Operário. Morumbi, 0 São Paulo, 0 Operário. Você tem, nos trabalhos de reportagem, J. Ávila. O time do Operário sai, pelo visto, um pouco mais cansado do que o São Paulo. Bom dia, eu queria evitar sai. Ô, Pelé! Bem rente a linha lateral. E a posição irregular do centroavante da equipe do Atlético Mineiro. Queria chamar a atenção, Luciano, para a torcida do Atlético, a torcida do Londrina, do Operário, para o público brasileiro de uma forma geral, com respeito ao jogador Reinaldo, hein? Ele pode ficar fora da disputa do Campeonato Brasileiro, porque ele vai ser julgado terça-feira, dia 28. Se ele pegar 2 jogos, ele não joga quarta-feira em Londrina. Agora, porque ele já cumpriu um jogo, ele foi expulso contra o Fast em Manaus. Se ele pegar 3 jogos, ele está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Portanto, essa pode ser a última partida do Reinaldo no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Nesse mesmo julgamento, no dia 28, será julgado também o atacante Serginho do São Paulo, que pode ficar, que é mais grave, fora da seleção brasileira. Pois é, o Reinaldo falou que queria jogar esse jogo como se fosse a final do campeonato, porque ele não tem certeza se vai jogar a finalíssima. Ziza. O árbitro marcou a entrada mais dura do lateral direito, Claudinho, sobre o ponteiro esquerdo, Ziza. Reinaldo. Disparou Reinaldo. Paulo Isidoro acompanhou. Pegou mal na bola. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monterrey. Reposição para o goleiro Paulo Rogério. Brandão. Carlos Alberto Garcia. Melhor Dirceu. Nenê. Adiantou demais. Paulo Isidoro. Reinaldo. Bom toque de primeira para Ziza. Outra falta. Claudinho vai acabar não terminando esse jogo, hein? Bom tiro de perna esquerda de Ângelo na intermediária. Permanece o placar do primeiro tempo, 2 para o Atlético. Ziza cobrando penalidade máxima em Reinaldo, 0 para o Londrina. Permanece em São Paulo, 0 para o São Paulo, 0 para o Operário. Claudinho. Encostando o Reinaldo. E o arremesso lateral para a equipe de Londrina. Tem colocado o Zé Roberto ali um pouco mais à frente, o meio esquerdo, Ademar. Xaxá. Saiu o cruzamento.
Muito aberto. Tiro de meta para o 11 mineiro. É uma transmissão da Globo, mostrando as semifinais do Campeonato Brasileiro de 1977. Márcio. Reposição de João Leite. Reinaldo. Finta seca, curta. Vai embora Reinaldo. Zé Roberto. São acesos os refletores do Mineirão. Cobrança de falta para o Londrina, campo de ataque. Zé Roberto não está nada satisfeito. Levantamento de Claudinho. João Leite. Zé Roberto. Brandão. Atento o goleiro atleticano. Subiu mal Arengue, conserta Carlos, Zé Roberto. Acabou cometendo a falta Paulo Isidoro. Arengue. Xaxá. Ademar. Limpou. Fica sem opção o Londrina. Dirceu. Ademar. Se aventurando o Carlos. Xaxá pela meia esquerda. Cobertura muito bem feita por Ângelo. Marcelo. Entre as pernas. Serginho impedido. Totalmente impedido o ponteiro atleticano. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Posse de bola para a equipe do Londrina. Nenê. Dirceu. Melhor Serginho. Levantamento de Arengue. Olha o Brandão. Conseguiu o toque de cabeça o ponteiro Serginho, mas ninguém colocado. E o arremesso lateral para a retaguarda do Londrina. Carlos, ex-defensor do Juventus. Aliás, o jogador mais velho do Londrina, tem 30 anos de idade. Reinaldo. Paulo Isidoro. Na frente para Reinaldo, Dirceu. Demorou muito. Já paralisou Ayrton Vieira de Moraes. Ademar. Voltou Ademar. Nenê. Márcio. Completou Alves. De presente. Xaxá. Falta de Márcio. O Londrina não perde tempo, mas o árbitro não deu autorização. Ele prefere chamar a atenção do zagueiro central Márcio do Atlético. Pelo jeito, na próxima falta ele vai receber cartão amarelo. Cobrança curta para Dirceu.
Carlos Alberto, Brandão, pé esquerdo na melhor chance do Londrina. Na melhor chance do Londrina, frente a frente com o goleiro João Leite. Ele estava a um passo fora da pequena área. Você vê que ele recebeu, bateu firme, forte, sem escolher o canto. Estava tão pertinho que ele achou que de qualquer maneira que batesse, entrava. Deu azar. Permanece 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o Londrina. Corte de Ademar. Nenê sendo empurrado por Alves. Procura chegar lá o Londrina. Carlos. Claudinho. E o Ziza. Agora só Claudinho. Zé Roberto. Falta de Paulo Isidoro. Não perde tempo Londrina. Ameaçou cobrar Ademar. Dirceu chegou. Ele é realmente o batedor de todas as faltas. Muita distância. Apagaram seus refletores aqui do Mineirão. Fica realmente muito escuro. Mas dá para jogar. Tentativa para Carlos Alberto Garcia. Escanteio para a equipe do Londrina. Agora, se não voltar a iluminação rápido, daqui a pouquinho não vai dar para jogar, não. Mais 10 minutos e acabou. Nenê. Zé Roberto. Ademar. Boa volta de Ademar. Pé esquerdo. Bem colocado o goleiro João Leite. Na verdade, a iluminação aqui não se apagou, ela perdeu um pouco a potência, né? A torcida agora parece acordar, incentiva o Atlético. Bola mal passada, bom lance para a equipe do Londrina, Xaxá. Levou primeiro. Olha o Brandão penetrando, pode sair o gol. Gol do Londrina, Brandão, entre as pernas do goleiro da equipe do Atlético, com João Leite. Me parecia impedido, hein? Me parecia impedido. 11 minutos e 30 segundo tempo. Brandão diminui, 2 para o Atlético, 1 para o Londrina. Para você tirar a dúvida, a penetração de Brandão entre as pernas do goleiro João Leite. Nova saída para o Atlético Mineiro. Ziza derrubado já nas proximidades da grande área do Londrina. É o 11º gol do artilheiro Brandão. Como luta, hein? Perdeu aquele aos 8h30, mas veio aqui e fez esse agora aos 11. É aquilo que eu dizia do time do Londrina. Não se entrega nunca. Cobrança de falta para o Atlético. Ziza. É uma autêntica semifinal. Fica olhando. Demonstra tranquilidade Ziza. Pé direito. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. Tiro de meta para o goleiro Paulo Rogério. — 2-1. Carlos Alberto Garcia. Carlos Alberto Garcia seria para Brandão. Vai bem o Londrina, Xaxá. Dividindo com Ângelo, Paulo Isidoro. Começa a arrumação já dentro do campo de ataque do Galo Mineiro. Recebeu na frente. Carlos. De primeira Zé Roberto. Atropelou. Claudinho.
Arremesso lateral para o 11 de Londrina. Existe uma preocupação dos jogadores do Atlético. Eles procuram apertar a saída de bola. Zé Roberto. Ganhou Ziza, Reinaldo. Ainda Reinaldo. Vai embora Reinaldo. A obstrução marcada. Na entrada da grande área, meia esquerda. Outro bom momento para o Atlético Mineiro. O Reinaldo fugiu de 3 faltas seguidas, né? Pula daqui, pula dali, salta de lá. Conseguiu evitar, mas essa foi o chamado tiro mortal. Interessante que agora todos os jogadores do Londrina vão para a defesa. Não fica um aqui no ataque. Os 11 estão dentro da grande área. Fica muito escuro o gramado do Mineirão. Apenas 50% da iluminação. Cobrança para Ziza. Barreira cobrindo o canto direito, pé direito. Bateu mal. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. É bom a gente lembrar que na última quarta-feira, quando da partida Atlético Mineiro e Bahia, aconteceu o mesmo problema com a iluminação. Só que, por sorte, foi antes do jogo. Não foi tanto por sorte, não. Foi porque também tinha apagado a luz do Maracanã. Olha aí. Olha o Brandão descendo. Bom, parece que daquele dia o eletricista de plantão estava aqui, né? Marcelo. Vai Dirceu. Paulo Isidoro. Desvio de Dirceu, arremesso lateral para o Atlético Mineiro. 16 minutos, 30 segundos, segundo tempo. Agora Atlético Mineiro 2, Londrina 1. Alves. Marcelo. Apertando a marcação, ponteiro esquerdo, Nenê. Todo mundo voltou. Carlos Alberto Garcia procura Brandão. 2 contra 2. Márcio. Procura acalmar a sua equipe, Marcelo. Vem Claudinho. Vantuir. Valdemir. É a vez de Ziza. Valdemir. Na base do carrinho, muita vontade. Marcelo. Tá aí. Valdemir. Houve desvio. Ziza. Diz que não houve nada agora, Ailton Vieira de Moraes. Houve, claro que houve. Houve uma falta do defensor do Londrina. É a vez do Londrina. Ziza puxando o contragolpe para o Atlético Mineiro. Paulo Isidoro pelo miolo. Reinaldo também, demorou demais. Prendeu demais. Ângelo. Zé Roberto lutando muito. O Ailton estava em cima do lance. Xaxá. Saiu 2 vezes da falta. Vai Xaxá. Repare como luta a equipe do Londrina. Procura o gol de empate. Reinaldo está livre no comando. Vai Serginho. Tem Alves na direita. Serginho. Marcelo abriu mal. Ele abriu entre Valdemir e Ziza. Evitou a saída ainda do ponteiro esquerdo. Bom lance para Ângelo.
Olha a sobra, Marcelo, pé direito. Perigo rondando ainda. Finalmente Paulo Rogério. Quarta-feira, direto de Londrina e Campo Grande. Os 2 jogos decisivos das semifinais. O último episódio da série SWAT será apresentado terça-feira, às 9 da noite. Marcelo. Vantuir. Aziza em profundidade. Na velocidade. Já na grande área. Paulo Rogério. Gol do Atlético Mineiro. Reinaldo no desvio. Quando caía Paulo Rogério. Entrou devagarinho. Reinaldo. Terceiro gol do Atlético Mineiro. 3 Atlético, 1 Londrina. 20 minutos, segundo tempo. Repare o que é o artilheiro. No momento em que o Ziza pega a bola e vai marchando com ela na direção da linha de fundo, o Reinaldo sai acompanhando, olhando o lance inteiro e chega no momento exato, um pouquinho antes do goleiro Paulo Rogério para dar o toque e fazer o gol. É a marca desse incrível artilheiro, desse artilheiro disparado e absoluto desse campeonato brasileiro que se chama Reinaldo. Realmente um jogador com a determinação e com a marca do gol. E a partida que vinha até agora sendo emocionante, não sei como é que vai ficar, mas até agora os 2 times estavam brigando esportiva e fisicamente pela bola. Olha aí. Mais uma falta cometida pelo lateral direito Alves. 3 Atlético, 2 de Reinaldo, 1 de Ziza, 1 para o Londrina. Brandão. Cobrança para Dirceu. Roberto. Claudinho. Londrina não se entrega não. Paulo Isidoro. Reclamam falta os jogadores do Londrina. Defesa totalmente aberta do Londrina. Ziza. Paulo Isidoro. Para Reinaldo de cabeça. O bandeirinha marcando posição irregular do goleador Reinaldo. Podia até escolher entre o Reinaldo e o Sérgio. Os 2 estavam impedidos. De qualquer forma, um ataque muito rápido. Permanece 3-1. Londrina parece que vai mexer na equipe. Vai colocar o número 14, Zé Antônio. Na equipe, o técnico Ranganeski. Vai sair o número 2, lateral direito, que é o Claudinho. Número 14 para Zé Antônio. Não sei não, mas eu acho que o técnico Armando Ranganeski está responsabilizando indiretamente o lateral direito Claudinho. Ele se mandou e deixou o buraco para o Ziza penetrou. O Ziza já tinha pego uma bola nessas mesmas condições, nas costas do Claudinho. Posse de bola para o Londrina. Zé Roberto. Márcio de qualquer maneira. Ziza evitou. Levou sorte, hein? Obstrução. E outra vez o Claudinho estava lá na frente. Quarta-feira, direto de Londrina e Campo Grande, os 2 jogos decisivos das semifinais da Copa Brasil. O último episódio da série SWAT será apresentado terça-feira, às 9 da noite. Tá aí a alteração. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monte Rei. Partida paralisada, entrando Zé Antônio. Zé Antônio é lugar de Claudinho. O Claudinho estava tão desnorteado que ele foi conversar com o Xaxá. O Xaxá falou, fica na lateral. Ele falou, não vou ficar não. Queria ficar adiantado. Aí o Xaxá falou para ele, então é melhor você sair porque o Ranganeski já substituiu você. Aí que ele percebeu a substituição. Levantamento de Paulo Rogério.
Alves. Marcelo. Levando a marcação de Nenê. Serginho. Marcelo. Paulo Isidoro. Arengue na cobertura. 24 minutos 30 segundos. Segundo tempo no Mineirão. 3 para o Atlético, 1 para o Londrina. Alves. Carlos. Tirou mal. Ziza, pé direito. Permanece em São Paulo, no Morumbi. Um resultado até agora surpreendente. 0 para o São Paulo, 0 para o Operário. Lembrando que o segundo jogo será em Campo Grande na próxima quarta-feira. E se permanecer um empate, basta o Campo Grande vencer o jogo por 1-0 para ir à final. Márcio. Sai com a bola dominada. Alves. O arremesso lateral para a equipe do Londrina. E na quarta-feira você terá direto de Londrina e Campo Grande os 2 jogos decisivos das semifinais do Campeonato Brasileiro. Torcida do Galo confiante demais. Muito entusiasmo. Cobrança de falta para o lateral esquerdo, Dirceu. Já nas proximidades da grande área do Atlético. Vai o ponteiro direito, Xaxá para a cobrança. Ademar. Renganeschi vai colocar também no time do Londrina Sérgio Américo, número 15. Vemos Sérgio Américo, que foi do São Paulo Futebol Clube. Agora sim a cobrança para valer de João Leite. Vantuir. Serginho, o que o Renga pediu para você fazer? Para entrar no Zé Roberto e no lugar do Zé Roberto e jogar mais na frente. Sai, portanto, o jogador Zé Roberto. Ficou Zé Antônio com falta. Carlos. Arengue. Ademar. Zé Roberto, que já vai sair. Xaxá. Zé Antônio. Levantamento para Brandão. Gol do Londrina num toque de cabeça perfeito de Carlos Alberto Garcia. No canto direito do goleiro João Leite. Segundo do Londrina, 27 minutos e 30. 3 Atlético, 2 Londrina. Veja como subiu muito bem Carlos Alberto Garcia. Ele se colocou um pouquinho atrás do Márcio. E como é mais alto que o Márcio, subiu e tocou, mas muito conscientemente, no canto direito do goleiro. Você está vendo aí como a bola morre praticamente, mansamente, no fundo do gol do João Leite. É incrível, não pode passar em branco a garra desse time do Londrina. Isso é uma coisa impressionante. Tem que se levar em conta que o Londrina está jogando fora de casa com um estádio inteiro contra ele. O que o Londrina vê hoje aqui é um retrato em branco e preto. Só tem bandeira do Atlético Mineiro, só tem a torcida do Atlético Mineiro. Esse time, fora de casa, perdendo desde o início, teve garra e perna para reagir e está aí, ó, tá atacando. Vai o Londrina, 3-2. Recuperação para Marcelo. Evita assim, pelo menos por enquanto, a marcação de 3 pontos por parte do Atlético. Ademar. Levantamento de Sérgio Américo. Alves no corte. Boa antecipação de Carlos.
Valdemir. Reinaldo. Ziza. Valdemir. Ângelo procurando o Reinaldo. De primeira, Ziza. Bom lance para o Atlético Mineiro. Quem vem de trás? Serginho. Desafoga o Londrina. Sérgio Américo. Paulo Isidoro tentando evitar o lançamento. Brandão. Começa tudo de novo o jogador Marcelo. Paulo Isidoro. 3 para o Atlético, 2 para o Londrina. Estava impedido os Esporte é Saúde, Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Nesta quarta-feira, direto de Londrina e Campo Grande, os 2 jogos decisivos das semifinais da Copa Brasil. O último episódio da série SWAT será apresentado terça-feira, às 9 da noite. Olha a sobra, Brandão. Nenê. Chegou tarde, Ademar. Marcelo. Demorou demais. Acabou com a festa, Valdemir. Sérgio Américo. Procurava Brandão. João Leite. Interessante, quando o Sérgio Américo foi entrar, saiu o gol do Londrina. O Xaxá correu atrás do Zé Roberto e pediu pro Zé Roberto não sair. E olhou pro Renganense. O Renganense falou, agora não tem jeito, pode sair. E o Serginho sempre foi ponto esquerdo e meia esquerda. Nunca um homem de jogar aqui atrás. O arremesso lateral para Reinaldo. Levou a marcação de Sérgio Américo. A sobra foi de Arengue. Ademar. Foi atropelado pelo Serginho. Paulo Isidoro. Levou o primeiro. Finalmente Paulo Rogério e o árbitro dizendo que ele se jogou. O Ayrton Vieira de Moraes estava muito perto do lance para ter se enganado. Devolução de Paulo Rogério. Xaxá. Valdemir bateu do jeito que veio. Ademar. Falta de Ângelo. 32 minutos, 13 para terminar no Mineirão. O jogo está para quem sabe jogar e para quem sabe bater e apanhar também, hein? Jogo duríssimo, corrido para burro. Bom jogo. Ademar. Brandão. Xaxá. Valdemir no desespero pela linha de fundo. Escanteio para o Londrina. Pela ponta direita. Cobrança para o jogador Zé Antônio. Silêncio absoluto no Mineirão. E o Carlos foi lá para a área. Tirou Serginho, escanteio agora do lado esquerdo. Cobrança para Nenê. Permanece na grande área o zagueiro central, Carlos do Londrina. Ailton vai chamar a atenção do ponteiro esquerdo, Nenê. Dirceu. Boa tabela, Nenê. O perigo é agora. No contragolpe. Marcelo. Boa visão para Serginho. Tem Marcelo na posição de comandante de ataque. Ninguém vai para a cobertura. Marcelo. Veio de trás. Paulo Rogério. Ângelo numa velocidade fora do comum. Entrou com muita vontade. Vamos ao Morumbi em São Paulo com Tércio de Lima. Colocados Chicão, Bezerra, Serginho, Getúlio. Olha a jogada de Chicão, Serginho. Serginho. 31. Segundo tempo.
passou pela bola. O Chicão encobriu a barreira. O Serginho apanhou na frente. E na saída de manga, bateu firme de pé esquerdo. Agora aqui no Morumbi. 1 para o São Paulo, Serginho. 0 Operário. É a Rede Globo com... E aqui no Mineirão, Atlético insistindo na ponta esquerda. 1-0 para o São Paulo, gol de Serginho. Persistindo esses dois resultados até o final, nos jogos de quarta-feira, se o Londrina vencer por 2-0, o Operário também vencer por 2-0, são eles os dois finalistas do Campeonato Brasileiro, hein? Cobrança de falta para o Atlético Mineiro já nas proximidades da grande área. Aqui permanece 3 Atlético, 2 Londrina. No Morumbi, 1 São Paulo. Serginho fez agora há pouco, 0 Operário. Márcio. Sérgio Américo. Procurando o Xaxá. Vantuir na antecipação. Organização de Ângelo. Sempre com Marcelo. Paulo Isidoro. Serginho. Paulo. Indecisão. Alves. Marcelo. Reinaldo. Impedido. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Monterrey. 9 minutos para o encerramento da partida no Mineirão. Toque de cabeça de Valdemir. A bola é do Londrina. Cobrança para Zé Antônio. Carlos. Veja o Reinaldo chegando. Arengue. Brandão. Levou a marcação de Marcelo. Entre dois, levou terceiro, a sobra do lateral direito Alves. Marcelo lançando para Reinaldo. Bandeira diz que tem condição legal. Frente a frente com Paulo Rogério. E acaba perdendo um gol feito. Mas que coisa incrível, Reinaldo. Ele está cansado, o Reinaldo está pregado. Há poucos instantes atrás ele atacou, não conseguia voltar do campo defensivo. Não, todo mundo vai reclamar do Bandeira. Não, estou entendendo. O lance foi legal realmente. O Reinaldo saiu depois do passe. O lance foi legal. E deve se levar em conta também que não entrou. A bola não entrou. Então o jogador do Londrina que sai, se mete nesse bolo, já saiu ali um cartão amarelo. O Londrina tem um jogo, quarta-feira, decisivo. Não pode se dar ao luxo de perder um jogador hoje por um cartão vermelho ou coisa assim. Por um gol que não entrou. Não adianta discutir e reclamar agora. O lance foi em frente, valeu. Não adianta nada vir discutir ou tentar agredir o Bandeirinha. Esse negócio de agredir Bandeirinha já está deixando um excelente jogador fora da seleção brasileira. O jogador brasileiro precisa se acostumar a respeitar um pouco mais a marcação do Bandeirinha e do árbitro. Não adianta partir para cima. Deixou correr ou marcou, está marcado ou está deixado correr. Não adianta discutir. Tira aquele cidadão ali. Tá de camisa azul que está lá. Vai descendo lá. Pode levar para fora do estádio. Aquele cidadão de camisa azul ao qual se refere é o diretor de futebol do Londrina. Avisado que foi pelo Bandeirinha, Mário Leite Santos. E a partida paralisada no Mineirão. E o Ailton quer realmente que o diretor do Londrina saia. Tá aí, Juarez. O senhor tá e o técnico, mais ninguém aqui, pode tirar todo mundo. Você está roubando o interior do Brasil. Está roubando o interior do Brasil. Esse juiz que vai mandar. Tá aí. Pelo que está vendo aqui, o choro é livre, viu? E as declarações são patéticas, né?
o Ayrton tem uma grande vantagem. Ele não pede para tirar a imprensa, né? Pede para tirar todo mundo e deixa o microfone aqui. Cartão amarelo para o jogador Paulo Rogério também, que procurou tanto que encontrou. Reclamou insistentemente enquanto o Ayrton tomava todas as providências para deixar o jogo com um aspecto normal. Pergunta a você que está em casa, o que o Paulo Rogério tinha que sair debaixo do gol ali onde ele estava, onde ele tem que ficar, onde ele deve jogar? Está expulso todo o banco do Londrina. Atenção, está expulso todo o banco do Londrina. Não recomeça o jogo se não saírem todos os jogadores do Londrina. Ô Arengue, que tanto o Londrina está reclamando? Nós achamos que foi impedimento, o Bandeira não deu, foi isso. Agora o problema é fora, eu não sei o que é não. Será que dá para empatar ainda, Arengue? Fazer força, você viu que nós, por culpa nossa mesmo, nós tomamos 3 gols. Se a gente tivesse com cuidado, não tomaria. Tá aí o Arengue, capitão do time do Londrina. E todos os técnicos, jogadores, todos devem sair aqui do banco de reservas. Todo mundo deve sair. Pelo menos em um gol o Arengue está cheio de razão. O segundo gol do Atlético, se o Paulo Rogério é tão aplicado quanto é para reclamar do juiz, não engole o gol. Está o Renganesco. Meio difícil, porque o que está fazendo esse Bandeirinha e Sansão é de amargar para qualquer um. Está tudo errado na opinião do senhor? Pelo amor de Deus, terceiro gol, impedimento escandaloso. 2 impedimentos agora também, que um que marcou e outro que não marcou. Então ele não pode mesmo marcar, porque ele fica aqui. A única vez que ele marcou impedimento, Sansão está de costa para o Bandeirinha. Tô bem, Juarez. Vamos a São Paulo no Morumbi, com o São Paulo vencendo por 1-0 o Operário. Chicão. Zé Sérgio. Ainda Zé Sérgio. Zé Sérgio cercado por 2. A falta violenta de Paulinho. Primeiro o Edson amansou. O Paulinho veio e bateu. E é advertido com certa energia pelo José Roberto Reid. Vem Bezerra para a cobrança. Olha o Neca. Pé esquerdo de Neca. O Teodoro passou pela bola. A defesa do Operário parou. O Neca teve tempo de amansar e bater de pé esquerdo no canto direito de manga. Na marca dos 42. Agora São Paulo 2. Operário 0. É a Rede Globo com você. Nos momentos decisivos do futebol brasileiro. Os jogadores reclamam agora impedimento, jogadores do Operário. E a situação, o bolo está formado junto ao Bandeirinha. Você pode observar aí agora. Realmente deu, assim, à primeira vista, uma posição no ângulo de cobrança de falta e chegada de bola que talvez o jogador do São Paulo estivesse impedido. Não o que fez o gol, o Neca, porque ele chegou depois, mas o que primeiro tentou apanhar a bola, o Teodoro. O Bandeirinha, no entanto, acabou considerando como posição normal, e inclusive parece que é um cartão vermelho para o jogador escurinho. Exatamente, expulsou o jogador escurinho por reclamações contra o Bandeirinha. O Bandeirinha que corre daquele lado, que inclusive deu como condição legal a de Neca, o autor do gol, é Edir Pires Teixeira. E a da torcida do São Paulo. E a confusão lá no meio de campo, com o José Roberto Reid tendo trabalho com os jogadores do Operário, inconformados com o segundo gol do São Paulo, marcado por Neca. A Rede Globo de televisão volta a transmitir do Mineirão. Recomeça a partida no Mineirão, enquanto o São Paulo marcava o seu segundo gol. Neca, 2-0 para o São Paulo. A partida aqui ficou paralisada 7 minutos. Serginho. Finalmente Sérgio Américo.
Descida de Dirceu. E agora uma parte dos refletores outra vez está funcionando. Mas mesmo assim estamos com uma iluminação com 60%. Já marcava Ailton Vieira de Moraes a falta que vai favorecer a equipe do Londrina. Está fora de campo o capitão do time do Londrina, Arengue, que veio se arrastando aqui para deixar o campo contundido. Não consegue nem andar. Cobrança de falta para a equipe do Londrina. O Ailton Vieira de Moraes disse que todo mundo tinha que sair ali do banco do Londrina, mas ficou o técnico Armando Renganeschi. E ficaram também 2 jogadores do Londrina. Cobrança para Dirceu. Já marcava a posição irregular. O jogador Ademar. Quem resolveu o problema aqui foi o Renga. Ele falou, quem é que está expulso? Fulano, ele foi lá e tirou. Eu posso ficar? Posso. Ficou. Falou, pô, então recomeça o jogo. Londrina com 10 jogadores. Veja ali o Arengue fora do gramado. O que o Arengue tem, doutor? Uma contusão. Levou uma pancada na costela o Arengue. Alves. Serginho. Com Paulo Isidoro. Serginho. Sérgio Américo. Agora bastante retraído. Procurando cobrir a vaga do quarto zagueiro Arengue. Dirceu. Levantamento de Carlos procurando na ponta direita. Zé Antônio. Falta de Valdemir que favorece o Londrina. Interessante que essa parte do campo que você está vendo agora tem uma boa iluminação. Se não chega a ser a total, mas pelo menos 80% da sua capacidade. Em compensação, no lado defensivo do Londrina, muito escuro. Cobrança de falta para a equipe do Londrina, Zé Antônio. É autorizado por Ailton Vieira de Moraes. Vantuir. Zé Antônio. Tentativa de Ângelo. Torcida do Atlético exigindo a marcação do quarto gol. Para Reinaldo, Bandeira marcou. Posição irregular do centroavante Reinaldo. Está voltando o Arengue, sem condição de jogo, com uma bandagem muito forte nas costas, mas sem condição principalmente de funcionar aqui na defesa. Insiste o Londrina, toque de cabeça de Márcio. Xaxá. Brandão, João Leite. Dois minutos além do tempo regulamentar, ainda temos mais 5 minutos de jogo. Tocando a bola Londrina, Sérgio Américo. Bom lance. Vai Serginho. Dividindo Marcelo. Arengue não tem condição, assim mesmo conseguiu. Boa jogada. Ademar, vai com tudo Londrina. Esqueceu a bola, Ademar. Sai o Márcio. Bom toque de Serginho para Márcio. Cruzamento imediato. Reinaldo, se tiver calma, faz o gol. Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo. E calma é o que ele tem de mais. Consciente. Quarto gol do Atlético Mineiro, no finalzinho da partida. 4 para o Atlético, 2 para o Londrina, numa jogada de zagueiros espetacular. Noronha. Mais uma vez o Reinaldo acompanhou tranquilamente a jogada. Desde o momento em que o Serginho tocou para o Márcio ir à linha de fundo para cruzar, ele fez tal como no terceiro gol. Ficou esperando, acompanhando. Ficou exatamente no lugar em que a bola foi lançada. Dominou, matou, tinha um adversário pela frente, deu uma giga de corpo, abriu um claro, tocou e gol. Realmente a exibição do grande artilheiro da Copa Brasil
do atacante mais efetivo desse campeonato brasileiro e que, segundo informou o Juarez, jogou hoje como se fosse a decisão e realmente teve uma atuação de decisão, uma atuação digna de uma decisão. Espetacular a atuação do Reinaldo. Tecnicamente, a melhor disparada da noite de hoje. Vamos a São Paulo, no Morumbi, com Tércio de Lima. Olha o Serginho. Serginho! Quase aos 45 faz o terceiro. Repare bem, a bola vem chutada do córner pelo Zé Sérgio. O Serginho apenas desvia e tira do alcance de Manga. Agora São Paulo 3, Operário 0. É a... Cobrança de impedimento para a retaguarda do Londrina. Vamos chegando ao final da partida aqui no estádio do Mineirão. 4 para o Atlético, 2 para o Londrina. 3 gols deste goleador máximo do futebol brasileiro, Reinaldo. Um grande jogo de futebol. Paulo Isidoro. Zeza. A sobra é dele. Ficou parado o Paulo Isidoro. O Atlético foi para 53 gols no campeonato, sendo 27 do Reinaldo. Xaxá. Brandão. Insistindo sobre Vantuir. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Vamos caminhando para o final da partida. Pela nossa cronometragem, faltando 1 minuto para o encerramento. 4-2. Olha o Brandão, olha o perigo para o Londrina. Alves. Terminou no estádio Cícero Pompeu de Toledo. 3 para o São Paulo, 0 para o Operário. 3 pontos para o Tricolor. Vai faturando os 3 pontos também o Galo Mineiro. Reinaldo. Falta mais dura do quarto zagueiro Arengue. Nesta quarta-feira, direto de Londrina e de Campo Grande, os 2 jogos decisivos das semifinais da Copa Brasil. O último episódio da série SWAT será apresentado terça-feira, às 9 da noite. Se você gostou das 2 partidas deste domingo, você na quarta terá mais emoção ainda. Quatro a 2. Torcedor do Galo Mineiro iniciando a festa no Mineirão, que vai terminar no centro de Belo Horizonte. Será mais uma noite de muito carnaval em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais. Cobrança de falta para Serginho. Ayrton já consultou o cronômetro. Na fogueira para Paulo Rogério. A renda de hoje no Mineirão, 3.945.185 cruzeiros. 96.404 torcedores. Neste finalzinho de partida, uma palavra de Sérgio Noronha com relação às atuações de Atlético e Londrina num grande jogo de futebol. Jogo excelente. E o destaque fica individualmente por conta de Reinaldo no Atlético e coletivamente por conta do time do Londrina, que jamais se entregou, apesar de estar jogando fora de casa, com a torcida toda contra e sair sempre perdendo do jogo. Agora, quarta-feira, decidem-se os 2 finalistas da Taça Brasil. O São Paulo, com 3 gols de diferença, está numa situação muito cômoda, conquistou os 3 pontos. Enquanto que o Atlético Mineiro, com 4 gols contra 2, também conquistou 3 pontos. O critério é o seguinte: 3 pontos para cada vitória por mais de 1 gol. E, caso haja empate neste critério, saldo de gols obtidos nesta fase, nestes 2 jogos. Então você vê que Atlético e São Paulo têm cada um a vantagem de 3 pontos. E além disso, a vantagem de São Paulo, 3 gols. E Atlético, 2 gols. Então, o Londrina, para ser campeão, precisa vencer o Atlético Mineiro por 3-0, no mínimo. E o
Operário tem que vencer por 4-0 ao São Paulo na próxima quarta-feira. Final de uma rodada dupla cheia de emoções. Vitória do Atlético, a festa em Minas Gerais e existe festa em São Paulo. Esporte é ação. Rede Globo de televisão. Bom dia, eu queria